O perigo de não transmitirmos às próximas gerações o nosso legado, história, a nossa fé, os nossos valores, a nossa percepção de mundo. É importante que as próximas gerações possam, pelo menos, conhecer aquilo que já vivemos, para que isso evite erros futuros. O sábio aprende com os erros dos outros. O problema é que, em algum momento da história, nós nos perdemos. E o livro de Juízes, capítulo 2, nos fala sobre isso. Uma geração surge que não conhecia os feitos de Deus para com seus pais, não sabiam mais nada da história. Os pais falharam em transmitir todo aquele legado e eu queria hoje meditar neste capítulo com você. Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é tão bom ter a sua presença nesse tempo devocional. Pegue a sua Bíblia, deixe ela aberta nesse capítulo e vamos juntos refletir na palavra do Senhor. O capítulo começa com o surgimento de um anjo que vem para fazer um anúncio aos israelitas, um anúncio extremamente duro. Como aquele povo não expulsou os inimigos da forma que Deus havia ordenado, agora os seus inimigos iriam permanecer ali, pois Deus não expulsaria aqueles inimigos. E pelo contrário, a mão do Senhor pesaria contra os israelitas por conta desta desobediência e o povo chora profundamente diante dessa mensagem, que é uma mensagem aparentemente de abandono, mas na verdade é a disciplina do Senhor por conta da desobediência, do jeitinho que aqueles homens quiseram dar. Eles eram responsáveis por dominar aquela terra e expulsar os seus inimigos. Eles quiseram fazer os inimigos de escravos, eles quiseram ter os inimigos ali por perto, fazendo uma boa vizinhança, e agora a situação muda. Os inimigos começam a tentar invadir e a mão do Senhor é favorável aos inimigos que começam agora a perseguir Israel. Mas esse capítulo nos traz um novo nuance quando nos é apresentada a nova geração. Eu quero te convidar a ler esses versos comigo e compreender por que aquele povo passou por tantas situações difíceis. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim, provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Surge então uma geração que desconhecia os grandes feitos do Senhor. Uma geração que não aprendeu com seus pais a cultuarem a Deus e nem a importância da fé, que não entendiam o cuidado e o amor de Deus para com aquele povo. Essa nação que se levanta, essa nova geração, começa então a se prostituir, a adorar falsos deuses, a se entregar a tudo aquilo que o Senhor condenava, e agora são entregues nas mãos de saqueadores e de seus inimigos. Precisamos tomar muito cuidado, não apenas com a nossa trajetória, com a nossa história de vida, mas deve haver no nosso coração uma preocupação genuína com as próximas gerações. O cuidado com aqueles que estão vindo após nós. Por vezes, cada geração acredita que geração boa foi a sua, que o melhor tempo foi o vivido por você, e negligenciam tudo aquilo que as novas gerações estão passando. Às vezes acreditam que dor, sacrifício, luta foi apenas a da sua geração. Há uma dificuldade geracional de comunicação. Isso faz com que a gente não consiga transmitir os valores que são necessários. Imagine você, surgir toda uma geração que não conhecia um Deus que tirou aquele povo do Egito, conduziu pelo deserto, que fez com que aquele povo dominasse toda aquela terra. Agora, eles simplesmente já nascem naquela terra, já nascem com todo o conforto e segurança e desconhecem o Senhor e por isso perdem de vista todos os mandamentos, leis, preceitos. Eles querem viver a vida deles confortavelmente, sem precisar se relacionar com Deus que possibilitou tudo aquilo.
E essa foi uma advertência dada lá em Deuteronômio capítulo 8. Tomem cuidado para que depois de terem construído as vossas casas, possuído essas casas, plantado vinhas, tido ali os seus animais, vocês não venham a se esquecer do Senhor. E isso aconteceu. As pessoas se esqueceram do Senhor e talvez esse seja o principal motivo porque muitas vezes os nossos filhos, os nossos netos e até mesmo a gente mesmo acaba passando por diversas situações terríveis. Esquecer do Senhor, tirar ele da equação, viver como se ele não existisse, não resolve nenhum dos nossos problemas, pelo contrário, nos colocam em situações de extrema dificuldade. Porém, esse povo que se esqueceu do Senhor tem um Deus que não se esqueceu deles. Deus decide então levantar juízes, homens, mulheres que fossem capazes de legislar por aquele povo, guerrear por aquele povo e conduzi-los novamente aos caminhos do Senhor. Nós vamos ler ao longo do livro de Juízes grandes homens e mulheres que, no meio de uma geração corrompida, perversa, idólatra, se levantam para mudar a história do seu povo, da sua tribo. A minha oração é que, ao longo dessa leitura, Deus possa também te levantar. Deus levante uma geração compromissada com os seus valores, prontas para cuidar, guardar a nova geração e instruir eles para tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra. E te pedimos nessa hora, Deus, que não venhamos a falhar em transmitir para os nossos filhos, netos, para a geração que está vindo, os valores do reino. Que eles possam conhecer todo o legado que o Senhor nos deixou, Pai. Nos dá a graça de pregarmos e vivermos aquilo que pregamos dentro de nossas casas, para que a próxima geração possa ser mais forte do que aquela que foi a nossa. É no santo nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Aguardo você amanhã às 19 horas.